A gente pensa em Natal e logo vem à cabeça a alegria, a celebração, certo? Mas a verdade é que, para muita gente, essa época vem carregada de uma ansiedade estranha, até de um conflito cultural. Vamos tentar entender por que isso acontece. Pois é, essa análise não começa com a festa, mas com um sentimento que talvez seja bem familiar. Aquela angústia, a frustração, os rancores que parecem vir à tona bem antes do feriado. É o momento em que as neuroses de família e as cobiças que a gente guarda parecem explodir. E esse sentimento vai muito além do simples estresse de fim de ano. As fontes que pesquisamos chamam isso de a hora do lobo. É uma metáfora para aquele momento de ansiedade profunda, como se a humanidade sentisse o peso das próprias falhas e tentasse fugir de algo novo e transformador que está para chegar. E toda essa turbulência que acontece por dentro acaba se manifestando do lado de fora, na nossa cultura. E uma das formas mais visíveis disso acontecer é na linguagem que a gente usa para se cumprimentar. A troca do Feliz Natal pelo Boas Festas pode até parecer só uma questão de educação, de ser mais polido, né? Mas alguns analistas enxergam algo muito mais profundo nisso. É quase como tentar organizar uma festa de aniversário, mas evitando a todo custo mencionar o nome do aniversariante. Esse fenômeno tem até nome, é a inversão projetiva. É basicamente uma tática psicológica onde um gesto de boa vontade, como desejar Feliz Natal, é tratado como se fosse uma ofensa. A gentileza é distorcida e transformada num ataque, tudo para conseguir avançar uma agenda específica. E aqui está o ponto crucial. Ceder a essa pressão é visto como uma tentativa de esconder a própria fé, quase como se fosse voltar para as catacumbas, tudo para não ferir sensibilidades que muitas vezes são fingidas. E essa tentativa de apagar ou de se apropriar do Natal, olha, não é de hoje. Na verdade, isso tem sido usado como uma ferramenta de controle do Estado há mais de um século. Essa linha do tempo mostra um padrão bem claro. Lá nos anos 20, a União Soviética baniu o Natal para impor o ateísmo de Estado. Nos anos 30, o regime nazista tentou substituir Jesus por Odin. E hoje? Bom, hoje a gente vê estados seculares removendo referências religiosas para parecer inclusivo. O padrão é o mesmo, usar o feriado para fortalecer o Estado e não a fé. Tá, mas por quê? Por que esse foco tão implacável em apagar Jesus especificamente? A resposta pode estar no mecanismo bem fundamental da sociedade humana. Para entender essa hostilidade, a gente pode olhar para o trabalho do filósofo René Girard. Ele defendia que as sociedades se organizam em torno do que ele chamou de mecanismo do bode expiatório. Tudo começa com a rivalidade, a inveja entre as pessoas, que vai escalando até virar uma crise social. E esse processo se desenrola num ciclo quase que previsível. A crise leva à escolha de uma vítima, e o sacrifício dessa vítima traz uma paz temporária, frágil, uma espécie de catarse para o ódio que estava no ar. A grande diferença, segundo Girard, é que os mitos antigos justificam a violência da multidão, mostrando uma vítima que era culpada. Já os evangelhos fazem o oposto. Eles expõem todo o mecanismo ao revelar que a vítima era, na verdade, inocente. E isso quebra o ciclo. Então, seguindo essa teoria, o cancelamento moderno de Jesus é uma tentativa de recolocar a venda nos olhos, de voltar a um tempo em que a sociedade podia se unir contra uma vítima para resolver suas tensões, sem precisar encarar a inocência dessa vítima. E ainda assim, mesmo com todo esse ataque ao seu núcleo espiritual, o Natal sobrevive e prospera de uma forma diferente e até meio paradoxal. De um lado, tem gente como a Ayn Rand, que via a comercialização como um triunfo, uma expressão puramente material de boa vontade e alegria sem sacrifício. Um espetáculo que, segundo ela, só a ganância comercial seria capaz de proporcionar. Por outro lado, tem G.K. Chesterton, para quem o paradoxo é bem mais profundo. Ele nos lembra que, mesmo no conforto das nossas casas, a gente celebra uma figura que nasceu desabrigada. Uma verdade que consumo nenhum consegue apagar. E aqui a gente chega no ponto crucial. Toda essa ansiedade, essa censura, essa histeria, isso não é sinal de que o Natal está morrendo. Pelo contrário, é a prova da sua presença duradoura e, bem, inquietante. A própria tentativa de escapar da mensagem do Natal acaba, no fim das contas, validando o impacto profundo que ela tem na história e na psique humana. No fim das contas, as sombras da angústia e da hostilidade de hoje são a prova definitiva de que existe uma luz central que continua a brilhar. E assim, o paradoxo do Natal moderno é este. Quanto mais ele é atacado, mais sua influência fica evidente. Afinal, as sombras só existem porque existe uma luz. Feliz Natal, queiram ou não.